Olá a todos, eu sou Rondinelli Gama Saad, atualmente sou responsável pela coordenação da infraestrutura do projeto Cielo Brasil, pelo Programa de Preservação Digital e também pelo Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Cielo Brasil. Estou aqui com o Jamil Ata Júnior, que é o desenvolvedor do site Música Brasilis, e também responsável pelo desenvolvimento do arquivo BR do IBICT, que vai ser o tema da nossa apresentação. Iremos demonstrar, através dessa apresentação, o serviço de arquivamento da web do IBICT, chamado Arquivo BR, como havia mencionado, né? Avança para mim, Jamil. O Arquivo BR é um serviço de arquivamento de páginas da web brasileira, exclusivamente das páginas institucionais dos parceiros da rede cariniana de preservação e do IBICT. Esse serviço nasceu por uma carência de iniciativa nacional para um arquivamento de web nacional. Ela é inspirada nas iniciativas internacionais como o Arquivo PT, que é responsável pelo arquivamento de páginas da web de países lusófonos, e o Internet Archive, que é responsável pela página de web de boa parte do globo. O Arquivo BR beneficia toda a comunidade acadêmica, mas não se limita a ela, pois é aberto a todos. Agora a gente vai dar um panorama geral sobre o funcionamento do Arquivo BR, né, porque a gente vai falar de tecnologia e arquitetura que foram adotados. O Jamil ele vai demonstrar agora boas funcionalidades. A gente eu vou fazer alguns questionamentos para eles para criar uma dinâmica diferente aqui. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para ele: quais são as tecnologias escolhidas e por que foram escolhidas elas, Jamil? Bom, olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do Arquivo BR. Eu vou fazer uma palhinha junto com o Rondinelli sobre as decisões arquiteturais e de tecnologia que a gente tomou nesse projeto e os motivos dessas escolhas. E a gente vai navegar aqui pela solução e ver o que tem de bom e o que falta e os desafios e alguns porquês vão ser respondidos, né? A gente tomou a decisão de fazer uma arquitetura onde a gente pudesse ter a liberdade de realizar a coleta dos dados via Browsertrix, que é uma ferramenta de coleta e produção de works, né? De coleta de sites de arquivamento. Ela permite a gente realizar uma fotografia do site, armazenar isso dentro de um work ou de um work.exe file, e a partir desse documento a gente consegue entrar no fluxo que a gente deseja de identificação semântica, de armazenamento, indexação, e posteriormente isso ficar acessível via web, né? As decisões que a gente tomou aqui de tecnologia, Rony, respondendo, são, na nossa arquitetura, são Browsertrix, WorkAdmin, que é a nossa ferramenta de recepção dos works, arquivamento, indexação, e depois uma interface web para apresentar esses dados e tornar isso pesquisável e acessível para o público. Por que a gente tomou a decisão do Browsertrix, né, Rony? Acho que essa é uma pergunta interessante. Sim. A gente tomou a decisão do Browsertrix pela qualidade que o Browsertrix apresenta enquanto armazenamento e produção dos works. Tá? Dentre as ferramentas que a gente avaliou, ela é a melhor na questão de qualidade. O Browsertrix, vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do Browsertrix para que vocês tenham noção de como o Browsertrix funciona. Tá? O Browsertrix, a gente tem uma versão, né, instalada localmente nas dependências do IBICT, e com esse Browsertrix a gente consegue realizar arquivamento de páginas web. Tá? Ele organiza esses dados por coleção,
E a partir da coleção a gente consegue ter diversos arquivamentos. Aqui no caso, a gente tem, de forma a apresentar, de forma a exemplificar, uma coleção chamada eBict. Nessa coleção a gente tem 8 works que a gente, desculpa, 8 crawlers que a gente realizou, somando aí 24 GB de dados, né? E dentro dessa coleta, a gente tem diversos sites que a gente realizou essa coleta. Um deles, por exemplo, é o TJ, o Tribunal de Justiça de Roraima. Rondônia, Rodânia, né? Sim. Rodânia. É possível a gente acessar esse material, né, esse dado que foi preservado, e replicar ele numa ferramenta chamada Replay. Então, a gente consegue acessar e navegar pelo site arquivado. Tá? A gente consegue configurar como vai ser realizado esse arquivamento, colocando configurações específicas para aquele site, tanto de profundidade de página, quanto de características que o site tenha. Então, é possível a gente editar como vai ser essa coleta feita pelo Browserflix, né? E para cada site é importante que a gente saiba como é que o site se comporta e suas características para realizar essas configurações. O Browserflix tem uma característica bastante importante. Ele trabalha como se fosse um browser, e você pode determinar quantos browsers você deseja na hora da coleta, e o resultado disso é guardado num arquivo que um arquivo chamado WOC, ou WOCZ, e esse arquivo é o nosso maço, e é a partir desse arquivo que a gente começa a entrar no fluxo do work admin. Tudo bem, Rond? Você tem Sim, alguma não, eu pergunta a mais entendi. aqui? Só vou fazer outras perguntas, mas só complementando, o Browsertrix, ela é um produto do Web Record, né? Tanto você pode pagar pela ferramenta e usar pela quantidade de crawler que você pode fazer, mas como é uma ferramenta open source, a gente decidiu fazer uma instalação local e que, como a massa de dados que a gente tem é muito grande, se torna o custo seria mais considerável, né? Eu entendo que a ferramenta ela é boa não só para fazer a coleta, como também para reproduzir, porque uma vez que você fez a coleta, você consegue ver o resultado se ele manteve o site da mesma forma como está ao vivo, né? Eu acho que isso é uma das vantagens. Uma das perguntas eu consigo fazer essa coleta, por exemplo, somente pelo site principal, ou fazer, ou determinar por níveis diferentes? Sim, você consegue fazer a coleta, você consegue determinar os níveis, quantas páginas você deseja coletar em níveis, você consegue determinar se o Browsertrix vai clicar nos links ou não, Uhum. se ele vai fazer scroll ou não, ele vai se comportar como um browser onde tem um usuário navegando. E para Uhum. cada resultado novo de conteúdo, ele armazena isso no arquivo final, que é o ORCZ. Uhum. Uma vez que eu tenho esse arquivo, essa coleta, né, quais são os próximos passos que são adotados para a gente conseguir ver um resultado no site final, Jamil? Bom, a partir do momento que a gente faz a coleta e a coleta é finalizada, a gente ganha um link onde a gente consegue baixar o resultado dessa coleta. E o resultado dessa coleta são arquivos WOCV ou WOCs. Tá? Uhum. Esses arquivos eles permitem a gente extensionar eles
identificar esse resultado, essa preservação de forma semântica, identificar páginas, imagens e vídeos, e dessa forma a gente consegue identificar semanticamente, armazenar isso tal que a gente possa reproduzir isso no site final, que é o produto final para o usuário. Então, se a gente navegar aqui pela nossa área administrativa, a gente consegue criar uma coleção, né? Cadastrar um work, tá? Um work que foi preservado previamente no Browsertrix, e a partir daí a gente ganha o resultado disso, que é a identificação semântica do HTML do conteúdo preservado. Como resultado final, a gente tem o site do arquivo BR, com conteúdo indexado, semanticamente identificado, pesquisável, clusterizável e contextualizável. Então, atualmente, a gente conta com essa interface que hoje está bastante simples, mas ela tem uma capacidade grande de ter bastante resultado e valor para o usuário final. E com essa ferramenta a gente consegue fazer com que o usuário encontre os dados arquivados naquele momento. Então, só para fazer uma demonstração, se eu buscar aqui por Carlos Gomes, é possível a gente obter o resultado desse termo, e a partir daí eu sei que havia uma página sobre Carlos Gomes no Música Brasilis. Tá? Então, é possível acessar o conteúdo do Música Brasilis, por exemplo, naquela época. Se eu vier a buscar de repente eu quero um conteúdo sobre Cielo, né? Então eu vou ver o resultado. Eu tenho 9 itens que tem o termo Cielo, e sobre o domínio do antigo Ibict, sobre o domínio do Música Brasilis, e assim por diante. Tá? Uhum. Futuramente a gente vai ter clusters de dia, os dias em que foi realizadas as preservações. Hoje a gente só tem o ano, e a gente também vai ter identificado as imagens, né, de forma semântica, a separação das imagens e das páginas. É isso. Quando você fala que uma vez que eu tenho, voltando lá na parte administrativa, né, uma vez que você faz o processo de indexação, por detrás, que ferramenta ou que plataforma você está usando para fazer essa indexação? Boa pergunta, Rondi. Boa pergunta. Eu vou voltar um pouquinho no arquivo WorkZ. O arquivo WorkZ é um maço de texto em que ele está dividido por seções, e cada seção é uma espécie de página, e esse conteúdo ele é possível ser identificado semanticamente. Então a gente processa esse work, navega pelo work, coletando essas diversas seções, e a gente armazena essas seções no banco de dados inicialmente, e posteriormente a gente indexa isso num indexador. E hoje a gente usa o Solr, poderia ter sido escolhido outro, mas por conta de conhecimento, por conta de estabilidade, a gente está usando o Solr, que é um framework de engine de indexação. Ele permite a gente tornar o conteúdo pesquisável e acessível, e, como já havia dito, clusterizado e contextualizado. Então, no final das contas, a resposta é: a gente lê o arquivo ORC, armazena isso de forma persistente no banco de dados, e após essa persistência, a gente coloca isso no motor de busca para que a gente torne isso pesquisável. E lembrando que um dos diferenciais, né, que quando você diz que ele armazena o work, na verdade ele está olhando para o conteúdo do work por inteiro,
para conseguir fazer a indexação de cada um dos termos que estão lá dentro. Por isso que no site final, quando a gente busca por Carlos Gomes, ele encontra aquilo ali, porque ele está olhando para o conteúdo que está dentro do ORC que foi arquivado, certo? Isso, correto. A gente consegue inspecionar o ORC por inteiro para indexar o conteúdo. É isso aí. Quando a gente olha, voltando só para a interface principal, né? Quando a gente olha aí para o... se você fosse um usuário comum, como que você faria a navegação, você como pesquisador, buscando, por exemplo, por Carlos Gomes, quais são as possibilidades que você tem para buscar, por exemplo, por um range de tempo, por um determinado site, que isso é importante, né? A temporalidade é importante, em qual site ele tem esse termo, porque começa a ter muitos objetos que pode estar sendo citado por né, que tem um determinado termo que você está buscando, né? Sim. Vamos pegar um termo mais genérico para que a gente possa ter um... Hoje, como a gente tem poucos dados, a ideia é que isso tenha bastante dados. Veja que eu procurei por um termo chamado Cielo. E o termo Cielo ele é encontrado nessas categorias, nessas coleções e no domínio, nesses domínios. Ou seja, se eu clicar aqui em antigo, eu estou especificando, olha, eu quero buscar esse termo em antigo. Eu contextualizei qual que é o site que eu quero pesquisar esse termo. Né? No futuro, a gente vai ter também, quando a gente for buscar por imagem ou por somente páginas. E também a gente vai poder determinar que data em que aquilo foi a temporalidade, que foi o que você falou. Em que momento que aquilo foi arquivado, que tem o termo Cielo. Ou seja, eu posso, por exemplo, no caso do Música Brasilis, meio que inferir uma temporalidade de quando entrou o conteúdo do Carlos Gomes. Vamos fazer esse exemplo. Carlos Gomes, por exemplo. Eu poderia muito bem, se eu falar que é no ano de 2000, aqui no caso, ele continua apresentando conteúdo porque a gente considerou que de 2000 a 2025 esse conteúdo está disponível como Carlos Gomes e sempre houve esse conteúdo, mas imaginando em 1999, poderia ser que Carlos Gomes não estivesse disponível no site do Música Brasilis. Portanto, você nota que, conforme a gente vai preservando, a gente vai encontrando conteúdos nos diversos períodos, ou não. Então, é importante ter isso em mente, que a temporalidade ela pode incluir ou excluir o conteúdo. Interessante. Quando você tem esse botão aí, ver itens, qual a diferença entre eu clicar nele e eu clicar na palavra em si, né, no link? No título, você vai abrir o conteúdo arquivado numa visualização de replay, né? Uma visualização de reprodução de reprodução. Isso, o termo é reprodução. De reprodução. Então, é possível que você tenha termos, de repente esse conteúdo foi trocado em algum momento, é possível que você veja a diferença desse conteúdo entre as diversas fotografias. Portanto, poder replicar aquele momento é importante para ver a evolução e as correções que foram sendo feitas e etc. Inclusive, é muito utilizado para missing content, ou seja, para conteúdo que foi se perdendo com o tempo. Né? Por mais que a gente acredite que os sites mantenham o conteúdo e perpetuem, nem sempre acontece isso. Então, a preservação vem também vem com esse intuito de o conteúdo não se perder ao longo do tempo. Né? E o botão que eu havia questionado, VI? E o botão, ele permite você ver um detalhamento mais técnico do conteúdo, e inclusive o link, como era naquele momento, e você pode até tentar acessar esse link para saber se
esse link está acessível ainda, se é o mesmo link, né? Ou seja, do isso, link ao vivo, né? Do site do ao link vivo. ao vivo. Isso pode ser até isso, do link online, do site online. Isso pode ser até um histórico de formação, né, e dos links, e até uma referência para uma possível migração de links do site, né, no futuro. Uhum. Então, aqui também você consegue ver o texto que foi extraído, ou seja, se eu procurar por um texto que está aqui, eu deveria de retornar esse conteúdo na minha pesquisa. Vamos lá? Olha lá. Veja que ele retorna, tá vendo? Sim. Interessante. Só para encerrar, Jamil, qual foi o maior obstáculo técnico enfrentado no desenvolvimento? Bom, são dois os maiores desafios, né, que esse projeto impôs para a gente, né? Foi o volume de dados, né, Uhum. e poder abrir diversos arquivos com diversos conteúdos e identificar isso semanticamente e indexar esse conteúdo. Quando você fala de trabalhar com arquivos grandes, existe uma dificuldade por conta de poder de processamento, né, por tamanho, por questão de tamanho, e existe também essa dificuldade de identificar semanticamente esses conteúdos. Um site arquivado ele vem com CSS, JS, JavaScript, HTML, vem com vídeo. Então, Uhum. toda essa miscelânea de conteúdos, a gente precisa conseguir identificar semanticamente e indexar corretamente. Isso é bem difícil. Tá certo, Jamil. A gente ainda tem alguns desafios futuros, né? Inclusive, não se encerra, o projeto ele não está completo, né? Existem melhorias a serem feitas, inclusive existe questões como a implementação do protocolo Memento, que é um dos itens que a gente vai fazer, que é garantir que sites que tenha o seu conteúdo perdido a gente consiga associar objetos que parte do site representando em arquivamentos que já foram feitos no passado, né? Entre outras coisas, também garantir o arquivamento de links de referências bibliográficas também, onde o autor, quando referencia um link no seu trabalho acadêmico, não vai ter a questão da indisponibilidade, porque ele vai ser arquivado no arquivo BR, né? A apresentação é isso, eu quero agradecer a todos, inclusive o Jamil, pela participação, e um feliz Dia Mundial da Preservação Digital a todos. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.